Olá, aluno, seja bem-vindo a mais esta aula. Sou o professor Maurício Manzali e nesta oportunidade veremos a unidade 3 da disciplina de História do Pensamento Econômico. Chegamos a mais uma unidade desta brilhante disciplina, desse brilhante conteúdo. É uma disciplina bastante rica porque ela faz, por ordem cronológica, a representação das principais definições ou dos principais conceitos, das principais teorias e também o arcabouço metodológico e ideológico que impregnou o pensamento econômico e a evolução da forma de se pensar a ciência econômica. Chegando na unidade 3, nós vamos chegar cada vez mais próximos dos nossos dias, cada vez mais próximo do mundo contemporâneo, e vamos perceber que as teorias que estão aqui tratadas, elas carregam um arcabouço teórico e metodológico bastante grande daquilo que foi apresentado nas teorias anteriores e nas unidades anteriores da disciplina. E essa disciplina que ela culmina, então, com a forma ideológica de se fazer a ciência econômica, principalmente pela questão do pluralismo metodológico. Não há necessidade de se privilegiar esta ou aquela escola do pensamento econômico, mas a ideia e o propósito desta disciplina e a oferta dessa disciplina para você no curso é justamente mostrar todas as correntes de pensamento econômico que foram dominantes ou não durante um determinado tempo, para que você bem possa formar a sua cabeça pensante enquanto um cientista econômico, a partir daquela ideologia que você também segue, a partir daquele pensamento que você também acredita seja o dominante ou seja o mais apropriado em algum momento do tempo, e aquele que de alguma forma acaba te representando também como um ser social, não só como um cientista econômico, que estamos envolvidos nesse curso para tanto, mas sim um ser social, da forma como eu olho o mundo a partir dos dogmas econômicos e como que eu enxergo esse mundo a partir dos dogmas econômicos. Obviamente, deixando de lado a questão da economia normativa, que é o juízo de valor e a ideologia propriamente dito, mas olhando a questão do positivismo, questão do positivismo metodológico das formas de se fazer ciência econômica. E aí eu convido você a que a gente possa resgatar os objetivos dessa disciplina, Por que essa disciplina ela existe num curso de Ciências Econômicas e por que ela é importante na formação do pensamento em ciência econômica? Então, primeiro, para oferecer uma visão panorâmica dos desenvolvimentos teóricos das ciências econômicas. De novo, não se privilegia aqui esta ou aquela corrente de pensamento, mas nós estamos percorrendo todas as correntes de pensamento que se mostraram as principais, que tiveram alguma amplitude ou alguma aplicabilidade durante algum momento do tempo. Nós partimos do período do pré-capitalismo industrial até chegar à atualidade, Então partimos lá da fisiocracia, dos mercantilistas, passamos pela escola clássica e os seus principais expoentes da escola clássica, o Smith, o Ricardo, o Malthus, o Mill. Depois nós fomos trabalhar com o utilitarismo, verificamos lá a questão da matematização da história econômica e do impregnar dos cálculos racionalizados, dos cálculos maximizadores enfrentados ali por aqueles economistas utilitaristas e também pelos economistas marginalistas. Nós vimos também a passagem do sistema feudal de produção, o surgimento do sistema capitalista de produção e a evolução do sistema capitalista de produção, principalmente com o Smith e com o Ricardo, a denúncia do capitalismo na questão das lutas de classe com o Marx, para que a gente possa chegar até a atualidade, como faremos nesta unidade. Nós apresentamos as teorias econômicas e um quadro cronológico, a intenção aqui foi justamente essa, fazer uma apresentação em termos de cronologia, não por importância de cada uma das escolas de pensamento, e apresentar as diferentes etapas na formação e consolidação do capitalismo e como esses teóricos eles analisavam o capitalismo até então.
Quais são os temas da unidade 3? A gente começa com os conflitos teóricos do século XX, ou seja, aquele conflito entre a presença do Estado na economia ou a questão mercadológica sendo mais importante, a questão da discussão do pleno emprego em função do equilíbrio automático dos mercados. Então, para trabalhar com os conflitos teóricos do século XX, nós temos a crise de 1929 e a teoria de Keynes, a escola de Chicago com o monetarismo de Friedman e a inflação, o desemprego e a curva de Phillips como um instrumental macroeconômico analítico de uma particular situação da economia. A questão da inflação, a questão do desemprego e a política pública envolvida aqui. E depois a gente culmina com a escola austríaca na visão do Schumpeter, na visão do Mises e na visão do Hayek, né, trazendo uma contemporaneidade dentro da história do pensamento econômico. Para trabalhar inicialmente com a questão dos conflitos teóricos do século XX e antes de entrarmos, obviamente, na questão teórica mesmo, né, de uma escola positiva do pensamento econômico e da revolução que a escola do pensamento econômico efetuou, o que aconteceu aqui com os conflitos teóricos do século XX? O século XX, ele inicia, né, finalzinho do século XIX, início do século XX, ele vai culminar com grandes questões. Ou seja, a sociedade contemporânea, a sociedade científica ou a sociedade mercadológica começa a refutar ou começa até a questionar o que vinha acontecendo até então. Se aqueles dogmas anteriores em termos de teoria, se aqueles dogmas anteriores em termos de aplicabilidade teórica, ainda eles seriam presentes para o mundo daquela época ou se algumas reformulações elas precisariam ser efetuadas. Tudo bem, que ponto de vista e de qual questionamento nós estamos falando? O principal questionamento é quanto à importância do marginalismo. Então, o marginalismo ele foi uma teoria econômica, né, uma escola de pensamento econômico que ele pega um pouco da questão do liberalismo econômico, porque eles pregam a liberdade individual, o autointeresse dos agentes econômicos. Os agentes econômicos só tomam as suas decisões dotados de racionalidade e eles juntam essa questão com a questão dos utilitaristas. Então, a escola marginalista é aquela escola que funda a teoria microeconômica, a teoria neoclássica microeconômica marginalista, como alguns gostam de chamar. Agora, no início do século XX, o marginalismo ele é colocado em xeque. Por qual razão que ele é colocado em xeque? Porque houve um distanciamento tão forte da ciência econômica do seu lado filosófico e uma aproximação brutal da ciência econômica com a relação da matemática e com a relação da estatística, que parece que o homem foi deixado de lado. O princípio inicial do estudo da ciência econômica sempre foi o homo economicus, aquele homem dotado de ação, aquele homem dotado de interesses produtivos, interesses por trocas mercadológicas, interesses por produção, por consumo, por distribuição e por acumulação de capital. Quando a gente entra na questão do marginalismo, a questão da troca, a questão do consumo fica deixada um pouco de lado. A questão do interesse do ser humano enquanto consumidor para atender às suas necessidades vitais de consumo, isso é deixado um pouco de lado em função dos cálculos matemáticos utilitaristas e marginalistas. Aí, então, esse distanciamento do lado filosófico da ciência econômica e essa aproximação com o lado mais hard science de se fazer ciência, ele começa a ser questionado. Então, a primeira questão que se coloca é: qual é a importância do marginalismo ainda no século XX? A outra questão que se coloca, a validade da teoria do valor-trabalho e a validade da teoria do valor-utilidade. Ainda no século XX é interessante discutir essas duas teorias? Ainda é interessante buscar a teoria do valor-trabalho que foi explicada por Marx, por Ricardo e por Smith? Ainda é interessante buscar a teoria do valor-utilidade que foi explicada por Smith, que foi tratada de alguma forma por Ricardo, que é
absurdamente tratada pelos utilitaristas de forma geral. Então, será que ainda há algo a se estudar sobre essas teorias? Essa também é uma questão muito forte dentro da ciência econômica. Depois, o que de fato existe no mercado? A concorrência perfeita ou concorrência imperfeita? Nós vivemos em mercados que eles não apresentam nenhum tipo de concentração ou vivemos em mercados que são altamente concentrados? Percebeu-se ao longo da passagem desse período um avanço para a oligopolização de setores, um avanço para o capitalismo monopolista, para o capitalismo monopolizado, uma concentração maior de capitais, uma centralização também bastante grande de capitais que nos afasta dos princípios da concorrência perfeita, que era um dos primeiros princípios da ciência econômica, ou seja, a automaticidade dos mercados, o ponto de equilíbrio que sempre será atingido. Isso também foi deixado de lado e agora a preocupação maior é com os grandes oligopólios, com a grande concorrência imperfeita e as imperfeições que o mercado gera aqui. A questão do pleno emprego também passa a ser discutida. O que é que vem a ser o pleno emprego? Se ele de fato existe, se ele é uma construção ideológica por parte de teóricos de políticas públicas, se a própria política pública e a intervenção do Estado na economia leva a sociedade a esse pleno emprego. E a questão do pleno emprego e a discussão do pleno emprego, ela vem junto com a crise de 1929. Então, quando acontece a crise de 1929, com o fechamento da Bolsa de Valores de Nova York e a Grande Depressão dos anos 30, há também um questionamento se ainda existe a mão invisível do mercado ou se agora deve imperar a mão visível do Estado. Então, o que eu estou levantando para você aqui são alguns pontos em que a sociedade econômica ela começa a se questionar dentro da própria teoria, dentro do próprio pensamento, dentro da própria forma de se fazer ciência econômica. Esses próprios teóricos que muito ajudaram a evolução do pensamento, eles começam a questionar as suas próprias teorias. Se no momento atual em que eles estão vivendo ali, se aquilo que eles haviam pensado ainda é alguma coisa que se possa ter aplicabilidade ou se simplesmente é uma teoria que caiu em desuso porque o mundo moderno já mostra agora uma necessidade completamente diferente dentro das relações entre a própria sociedade. E aqui esses conflitos teóricos, eles marcam um momento muito importante que é a crise de 1929 e a Grande Depressão dos anos 30. Vários fatores levaram à Grande Depressão dos anos 30 que não cabe a gente resgatar aqui. Isso está mais no âmbito da história econômica geral. Mas é sabido que a crise de 1929 ela é gerada por um fator predominante, não que seja o principal, mas o fator que é mais destacado, que foi a crise financeira. A crise financeira gerada pelo mercado acionário americano, pela euforia dos lucros capitalistas e pela decadência do processo agrícola de produção e também pela decadência do processo industrial de produção. Gerou-se ali uma crise de superprodução e uma crise muito forte de desemprego. E qual vai ser a análise que alguns economistas vão fazer dessa época? Qual é a grande dificuldade de analisar essa grande crise do capital? Não foi a primeira, mas foi, vamos dizer assim, uma segunda grande crise do capital, mas talvez a maior crise do capital em função dos efeitos que ela gerou. Então, o que fazer diante de tal situação? O que fazer diante de tal situação está na mão de quem? Do governo. Já que o mercado por si só não consegue encontrar oportunidades lucrativas de investimento e os empresários estão parados, você tem crise de superprodução, o desemprego que é extremamente elevado, a economia está completamente destroçada e parada, né? Não tem geração de produção, não geração de emprego, geração de renda, aí surge o Estado. A presença do Estado passa a ser agora o domínio da discussão dentro da ciência econômica. Todas as teorias econômicas que vão ser
desenvolvidas a partir de 1930, elas serão desenvolvidas a partir da presença do Estado. Então, o que é o Estado, o que é o governo, qual é o papel do Estado, qual é o papel do governo. Agora, não é o papel do Estado e o governo ideológico, lá do absolutismo, nada disso. É o Estado e o governo prático. É o Estado e governo por política econômica. É isso que essas novas teorias elas começam a discutir. E vamos então para a primeira interatividade deste nosso encontro. Quanto à necessidade de novos desenvolvimentos teóricos a partir do século XX, pode-se afirmar que: alternativa A economia clássica de pleno emprego explica no novo capitalismo. Alternativa B, o marginalismo explica e resolve o novo contexto de crise. Alternativa C, ressalta o caráter cíclico do capitalismo. Alternativa D, enfatiza o papel do mercado como solução para a crise. E alternativa E, vê a presença do Estado dali em diante como desnecessária. Reflita sobre essas alternativas que eu lhe ofereci, daqui a pouco eu volto com a aula.